Ted, ele é um homem com ministério apostólico, profético, mas é alguém com um coração de pai, não é? Vem para transmitir às diferentes gerações e vem com o coração de pai para ensinar. Amém? Certo, gente? Isso é muito bom, não é? Então vamos manter um coração aberto para receber. Ok, please come. Okay, good evening. Boa noite. Thank you for being brave enough to come again tonight. Obrigado por serem corajosos o suficiente para virem de novo esta noite. And I did see that last night's teaching has been posted, so you can Eu revisit it. já vi que já está postado o ensino de ontem, portanto vocês podem novamente ouvir. That's the wonderful blessing of technology. É a maravilhosa bênção da tecnologia. I believe that those things get invented to serve us. You know, the printing press was invented for the Bible to be. Eu acredito que essas coisas foram criadas para nos ajudar a nós. A imprensa escrita foi criada para a escrita da Bíblia. I'm glad other books could be printed, but I'm especially glad that the Bible got printed. Eu sei que outros livros também foram impressos, mas eu estou particularmente feliz porque a Bíblia também foi. So I'm glad that technology can serve the world, but I'm especially glad that it can serve the Word of God. A tecnologia conserva o mundo, mas particularmente conserva a palavra de Deus. So last night we talked about the kingdom of God. Noite passada nós falámos acerca do reino de Deus. And we said that the kingdom of God is not a natural kingdom. E dissemos que o reino de Deus não é um reino natural. It does not come by observation. Não vem pela observação. So if we look at what is happening in world news, Então, se nós virmos aquilo que está a passar-se nas notícias, we do not get a good picture of what's happening in the kingdom of God. nós não temos uma imagem muito boa daquilo que se está a passar no reino de Deus. We're simply listening to the news of kingdoms, Simplesmente nós estamos a ouvir notícias de reinos, kingdoms of human self. reinos de seres humanos, And so self-seeking kingdoms reinos que buscam o seu bem produce selfish results. e produzem também resultados egoístas. But God has a way of changing that Mas Deus tem uma maneira de modificar isso by bringing His kingdom inside of us. ao trazer o seu reino para dentro de nós. So the kingdom of God is an internal kingdom. Então, o reino de Deus é um reino interior. It's a kingdom of righteousness, peace, and joy in the É um Holy reino de Spirit. justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Now that should change how we act, E isso deve modificar o modo de nós agirmos, change how we think. mudar como pensamos. So the more people who come to Christ, Quanto mais pessoas vierem a Cristo, it should change the influence of the world. deve mudar a influência no mundo. Right now, 30% of the planet Agora, mesmo 30% do planeta confesses Jesus in some measure, confessam Jesus em alguma medida. and that number is growing. E esse número está a crescer. And so if we embrace the kingdom of God that's inside of us, Então, se nós agarrarmos o reino de Deus que está dentro de nós, it will change how we act in society. vai mudar o nosso modo de agir na sociedade. We're the salt of the world. Nós somos o sal do mundo. We're the light of the world. Nós somos a luz do mundo. So when we find ourselves in the neighborhood, Então, quando nos encontramos na nossa vizinhança, even naturally the neighborhood should change. até naturalmente a vizinhança deveria mudar. But we cannot act like people of the world. Mas não podemos agir como pessoas do mundo. We have to embrace the kingdom of God that's inside of us. Temos que agarrar o reino de Deus que está dentro de Now, nós. I believe that is increasing. Eu acredito que isso está a aumentar. So that's my hope. Essa é a minha esperança. My children did not act like I did when I was little, Os meus filhos não agiram da mesma maneira que eu agia quando era pequeno. because they inherited a testimony from the change of God in my own life. Porque eles herdaram um testemunho da mudança de Deus na minha vida. My grandchildren have it even better, Os meus filhos ainda melhor. because the change in our family Porque a mudança na nossa família has changed our natural family. mudou a nossa família natural. Now, I cannot have a relationship with God for my children or for my Eu grandchildren. não posso ter um relacionamento com Deus pelos meus filhos ou pelos meus netos. But my relationship with God opens the door for them also to have a relationship. Mas o meu relacionamento com Deus abre uma porta para que eles também tenham um relacionamento com Ele. And this should be the way of things. E isto deve ser assim. Now, we looked at Luke chapter 16 last night. Ontem à noite nós lemos em Lucas capítulo 16. And I want us to turn there again. E vamos abrir lá outra vez. Lucas 16.
And it says in verse 16, Diz no versículo 16: the law and the prophets were until John. A lei e os profetas duraram até João. Since that time, the kingdom of God has been preached. Desde então é anunciado o reino de Deus. And everyone is pressing into it. E todo homem emprega força para entrar nele. So at the time that Jesus came, Na altura em que Jesus veio, he came to the old covenant people of Israel, ele veio para as pessoas da antiga aliança de Israel, people who were old covenant believers. pessoas que eram crentes da velha aliança, They believed in the covenant of God. acreditavam na aliança com Deus. So they had the Holy Scriptures, Então tinham as Santas Escrituras, they had the written word, tinham a palavra they had escrita, the voice of the prophets, tinham a voz dos profetas and they sought to love God with all of their hearts, e procuravam amar a Deus com todo o seu coração, with their souls and with their lives. com as suas almas, com as suas vidas. But the government of their life Mas o governo das suas vidas was a government of information. era um governo de informação. It did not really change the inward heart and mind. Não mudava o coração interior e a mente. It said simply, Dizia simplesmente: I can't really do what this is saying and be can't? real. I cannot really do what the law says and be real. eu não posso realmente fazer aquilo que a lei diz e ser real. I'm going through the actions, Eu faço as ações, but it's not really my desire. mas não é realmente aquilo que eu desejo. So I'm being controlled. Então eu estou a ser controlado. Jesus came to Jesus change veio that. para mudar isso. He came to make it so that desire and passion would come into the heart and the mind. Ele veio para que esse desejo, essa paixão surgisse no coração e na mente. So instead of living under the rules of law, Então, em vez de vivermos debaixo das leis, das regras das it leis, would be an inward passion, seria uma paixão interior, a relationship with um God relacionamento com Deus, that would cause us to act like the law said, que nos levaria a agir como a lei diz, but not because the law said it. mas não porque a lei o diz. Okay? So it would inspire us from inside, a love for God, a love for people. E ele nos ia inspirar desde dentro um amor por Deus, um amor pelas pessoas. So Jesus was saying here that the law and the prophets Então Jesus diz aqui que a lei e os profetas existed until John the Baptist, existiram até João o Batista, but since the day of John the Baptist, mas desde os dias de João o the Batista, kingdom of God was now there, o reino de Deus estava agora ali and people were trying to get into it. e as pessoas estavam a tentar entrar nele. Jesus went from there Jesus veio desde aquela altura to be crucified. para ser He was crucificado. buried. Ele foi enterrado, He foi descended sepultado. into the depths. Ele desceu às profundezas. Then he rose from the dead. E depois ele ressuscitou dos He mortos. ascended into heaven, Ele ascendeu ao céu, sat in the place of authority sentou-se num lugar de autoridade, as the eternal high priest, tal como o sumo sacerdote, the Lord of lords, o Senhor dos senhores, the King of kings. o Rei dos reis. And he took the Spirit, the anointing that was upon him, E ele tomou o Espírito e a unção que estava sobre ele, the mantle, the authority, o manto da autoridade, and he put it upon his church. e colocou-o por cima da sua igreja. So in Acts chapter 2, Então, em Atos capítulo 2, the Holy Spirit was poured out. o Espírito Santo foi derramado. Let's look at Acts chapter 2. Vamos ler em Atos capítulo 2. And of course, there's this fulfillment of Passover. E depois há aqui o cumprimento desta Páscoa. It says in verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were with one accord in one place. Versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. It filled the whole house where they were sitting. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. And there appeared on them divided tongues as of fire, and one sat on each of them. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, They as quais were- pousaram sobre cada um deles. They were filled with the Holy Spirit, began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Now, on the day of Pentecost, No dia do Pentecostes, the people who were present as pessoas que estavam presentes were people who had believed the Eram- law and the prophets. eram pessoas que haviam crido na lei e nos profetas. They were Jews and proselytes. Eram judeus e prosélitos. That means they were Jewish by birth, Significa que eram judeus de nascimento, but they were also people from other countries mas também eram pessoas de outros países who had converted to Judaism. que se haviam convertido ao judaísmo. They were not
unbelievers. Não eram descrentes, They were believers. eram crentes. Believers in the old covenant. Crentes na velha aliança. And they came to the city of Jerusalem E to eles- keep the Pentecost feast. E eles vieram a Jerusalém para cumprir a festa do Pentecostes. And so they were expecting to do things as they had normally done them. Então estavam à espera de fazer coisas como normalmente faziam. And while they were celebrating this religious feast, E enquanto eles Pentecost, estavam a celebrar esta festa religiosa, o Pentecostes, Pentecost happened. o Pentecostes aconteceu. Something real happened. Alguma coisa real A aconteceu. first fruit harvest Uma colheita dos primeiros frutos of the Spirit of life, do Espírito da vida. the Holy Spirit of God, O Santo Espírito de Deus came upon them. veio sobre eles. And it says they began to speak with other tongues. E diz que começaram a falar noutras línguas. They began to magnify God. Começaram a magnificar a Deus. Now, some people Algumas pessoas believed. creram. This is amazing. Isto é maravilhoso. And they wanted to know, what is this? E queriam saber o que é isto. Other people who were accustomed to the former way of things Outras pessoas estavam acostumadas à velha maneira de fazer as coisas. thought, what is this? Pensaram, o que é isto? This is crazy. Isto é de malucos. These people are drunk. Estas pessoas estão com os copos. I don't want anything to do with this. Não quero nada a ver com isto. In other words, they loved the old way enough, they did not want a new way. Por outras palavras, eles gostavam muito da velha maneira para se adaptarem a uma nova maneira. So their hearts were closed. Então os seus corações estavam fechados. So they weren't open to see what was really happening. Eles não estavam abertos a ver o que realmente estava a acontecer. So then Peter stands up and he gives an explanation of Então what's happening. Pedro levanta-se e dá a explicação do que está a acontecer. In verse 14, No versículo 14. Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let it be known to you and heed my words. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. For these are not drunk as you suppose, since Estes- it's only the third hour of the day. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. So he was saying, these aren't drunk as you think they are, because it's only 9 o'clock in the morning. O que ele estava a dizer é: estes homens não estão embriagados como vós pensais, porque ainda são 9 da manhã. Now, he was not saying they weren't drunk. He was just saying they aren't drunk as you think they are. Ele não estava a dizer que eles não estavam bêbados, ele estava a dizer: eles não estão bêbados como vós pensais que eles estão. In other words, they have not been drinking natural wine. Por outras palavras, eles ainda não tinham bebido um vinho natural. It's too early in the day, É even in cedo demais, Portugal. até em Portugal. It's not too early. But Peter was explaining to them what was going on. Mas Pedro estava a explicar o que é que se estava a passar. And now look at verse 16. Vejam no versículo 16. He says, This is what was spoken by the prophet Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. It will come to pass in the last days, says God, Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, that I will pour out my spirit on all flesh. que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Your young men shall see visions. Os vossos mancebos terão visões. Your old men shall dream dreams. Os vossos velhos sonharão sonhos. On my men servants and my maid servants Sobre os meus servos e as minhas servas. I will pour out my spirit in those days, Também derramarei do meu espírito naqueles dias. and they shall prophesy. E eles profetizarão. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Blood and fire and vapor of smoke. Sangue, fogo e vapor de fumo. The sun shall be turned into darkness, O sol se converterá em trevas. the moon into blood, A lua em sangue. before the coming and great and awesome day of the Lord. Antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. And it shall come to pass, E acontecerá whoever calls on the name of the Lord shall be saved. que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Now, Peter is speaking this to a crowd of Jewish people and
people trained in Jewish ways. Pedro está a falar isto a uma multidão de judeus e pessoas que foram treinadas nos costumes judaicos. He wasn't talking to Americans. Ele não estava a falar a americanos, He wasn't talking to Portuguese. nem estava a falar a He portugueses, was not even talking to Greeks. nem sequer estava a falar aos gregos. He was speaking to people who understood the terminologies of God. Ele estava a falar a pessoas que entendiam a terminologia de Deus. So we cannot go to a book like Star Wars or Battlestar Galactica. Nós não podemos ir para um livro desses da Guerra das Estrelas ou da Guerra Galáctica das Estrelas Or War of the Worlds ou a Guerra dos Mundos and understand the words of Scripture. e perceber as palavras das Escrituras. We cannot go to the local comic books Nós não podemos ver nos livros de banda desenhada or the science fiction novels ou nos filmes de ficção científica and understand the language of God. e entender a linguagem de Deus. And so even in Portugal, Até em Portugal. if we come to Portugal, I come to Portugal, Se viermos a Portugal, eu vim a Portugal. I need to understand that the language of Portugal Eu preciso de entender que a língua de Portugal is different than the language of America. é diferente da língua da América. The culture of Portugal is different than the culture of America. A cultura portuguesa é diferente da cultura americana. So you have a saying, Vocês têm um provérbio. you are here and you are eating. Estás aqui, estás a comer. Okay? I know what this means. Eu sei o que é que isto quer dizer. But Americans don't know what this means. Mas os americanos não sabem. I know what this means Eu sei o que isto significa. because I have friends who are Portuguese. Porque eu tenho amigos que são portugueses. And I never want to have a bad attitude in Portugal E eu não quero ter uma má atitude em Portugal. because I do not want it to be said of me, Porque eu não quero que digam de mim. you are here and you are eating. Estás aqui, estás a comer. Okay? Now, there are phrases in Scripture Há frases nas Escrituras that mean something if we learn the language of God. que querem dizer determinadas coisas se aprendermos a linguagem de Deus. Things like the sun turned black, Coisas como o sol tornou-se negro, the moon turned to blood, a lua transformou-se em sangue, stars falling from heaven. as estrelas caíram do céu. These words are used in Scripture in numerous places. Estas palavras, estes termos são usados nas Escrituras em variados lugares. And they always mean the same thing. E todos querem dizer a mesma coisa. It's a Jewish idiom. É um idioma judaico. It's like saying you are here and you are eating. É como dizer estás aqui, estás a comer. What it means is O que significa é the end of a natural kingdom. o fim de um reino natural. When Egypt was defeated, Quando o Egito foi derrotado, the prophetic language was their sun was darkened, a linguagem profética utilizada foi o sol their escureceu moon turned to blood, e a lua transformou-se em sangue and their stars fell from heaven. e as estrelas caíram do céu. When Edom was defeated, Quando o Edom foi derrotado, it was said that their sun turned dark, foi dito que o sol escureceu their moon turned to blood, e a lua transformou-se em and sangue their stars fell from heaven. e as estrelas caíram do céu. The fall of Babylon was Quando a queda da described Babilônia foi descrita, as the sun turned dark, o sol escureceu, the moon turned to blood, a lua transformou-se em sangue and the stars fell from heaven. e as estrelas caíram do céu. The fall of natural A kingdoms queda dos reinos is naturais described with this kind of terminology. é descrita com este tipo de terminologia. So Peter was not saying something that was not relevant for the people he was talking to. Pedro não estava a dizer nada que não fosse relevante para as pessoas com quem ele estava a falar. He was not saying, this is the outpouring of the Holy Spirit, Ele não estava a dizer este é o derramamento do Espírito Santo and you will prophesy. e vocês irão profetizar. But in the future, Mas no futuro, thousands of years from now, milhares de anos daqui a muitos anos, then you're going to see the fulfillment of it. vocês irão ver o cumprimento disto. Because that is when the smart people will arrive. Porque é nessa altura que vão chegar os espertos. The people who are really important As will finally pessoas que come. realmente contam
voltam, vão chegar. The chosen and elect ones of the Os 21st escolhidos, century. os eleitos do século XXI. Since he proved that it was not the chosen and elect ones of the 20th century. Porque já foi provado que não foram os eleitos e os escolhidos do século XX. Because it was not the chosen and elect ones of the 19th century. Porque também não foram os eleitos nem os escolhidos do século XIX. Everybody thinks, Todos pensam, I'm the one. sou eu a que sou aquele. I'm the special people. Eu a que sou gente especial. But I got news for you. Tenho notícias para The vocês. people of the first century were just as special as you and I. As pessoas do primeiro século eram tão especiais como tu e eu. Grandma and grandpa were just as important as mom and dad. A avó e o avô eram tão importantes como a mãe e o pai. And great grandpa and great grandma were also just as smart as me. E os bisavós e os bisavôs eram tão espertos como eu. So to be the word of God, Então, ser a palavra de it Deus has to be relevant to everyone that it is given to. tem que ser relevante para qualquer pessoa a quem ela é dada. So let me explain. Sun turned black. Então, eu vou explicar que o sol se converterá em trevas, Moon turned to blood. a lua em sangue, Stars fall from heaven. as estrelas caem do céu. Okay? Tonight, Esta noite it will be dark. vai ficar escuro. Tomorrow, Amanhã it will be light. vai haver luz. We will call it day. E nós vamos lhe chamar dia. And we'll think the sun came up. E vamos pensar, o sol nasceu. But the sun did not really come up. Mas o sol não nasceu. The earth turned in the direction of the sun. A terra a que se virou para o lado do sol. So no one turned the sun on. Então, ninguém acordou o sol. No, the earth turned toward the sun, A terra que se virou para o sol and darkness became light. e as trevas transformaram-se So em luz. in the scripture, Nas escrituras, the sun is a symbol o sol é um símbolo of a natural day, de um dia natural, a natural kingdom, um reino natural, a natural season. uma estação natural. It's not a supernatural one, Não é algo de sobrenatural, it's a normal, é ordinary, normal. É uma coisa vulgar. natural day. Um dia natural. Okay? May 11th, 1973, Em 11 de maio de 1973, I was a young man who had lived several years eu era um jovem que já tinha vivido alguns in a anos natural kingdom. num reino natural. It was the kingdom of Ted Hansen. Era o reino do Ted It was a Hansen. natural kingdom. Era um reino natural. I had no personal relationship with God. Eu não tinha nenhum relacionamento pessoal com Deus. I was on a journey trying to figure out life. Eu estava numa viagem, tentar descobrir Deus. And so I had dreams. E então eu tinha sonhos, I had eu visions. tinha visões. I even used certain substances to help me have visions Até usava algumas substâncias para me ajudar a ter and to visões enhance the dreams of my life. e para alargarem os sonhos da minha vida. But on May 12th, 1973, Mas em 12 de maio de 1973, I met King Jesus. eu encontrei o Rei Jesus. I met him by the power of his Spirit. Eu conheci-o pelo poder do seu Espírito. And the light of Christ E a luz de Cristo was so bright era tão brilhante that it caused my light que fez com que a minha luz to be revealed as darkness. fosse revelada como trevas. And King Ted realized he was dead. E o rei Ted entendeu que estava And morto his kingdom was nothing. e que o seu reino era nada. And so he realized, I died. Então ele entendeu, eu morri. But then King Jesus kissed me. Mas depois o rei Jesus deu-me um beijo. He kissed me with the life of heaven, Ele beijou-me com a luz do céu and I came alive. e eu voltei a viver. And I entered into a new season. E eu entrei numa nova estação. It was a season called eternity. Era uma estação chamada eternidade. It was eternal life. Era a vida eterna. I was introduced to a relationship with God as my Father, Foi-me apresentado um relacionamento com Deus como meu Pai, a relationship with Jesus, the Son, um relacionamento com Jesus, o Filho, and my light was no longer natural. It was supernatural. e a minha luz já não era natural, era sobrenatural. Something else happened. Algo mais aconteceu. The Bible teaches A Bíblia nos ensina that the life of the flesh is in the blood.
que a vida da carne está no sangue. I used to teach Eu costumava ensinar that the life is in the blood. que a vida está no sangue. I taught that Ensinei isso because church leaders told me that. porque os líderes da igreja me ensinaram isso. Then I read my Bible. Mas depois eu li a Bíblia. I decided to read my Bible myself. Eu decidi ler a minha Bíblia por mim And be próprio responsible for a personal relationship with God. e ser responsável por um relacionamento pessoal com Deus. And I discovered the Bible does not say the life is in the flesh. E descobri que a Bíblia não diz que a vida está no sangue. Nowhere in the Word where it says the life is in the flesh. Não há sítio nenhum que diga que a vida está no sangue. Life is in the blood. Que a vida está no sangue. It says the life of the flesh is in the blood. Diz que a vida da carne está no sangue. So all natural kingdoms Então todos os reinos naturais find their life in the flesh. veem a sua vida na carne. But the kingdom of God is not a natural kingdom. Mas o reino de Deus não é um reino natural. When Jesus shed blood, Quando Jesus derramou o seu sangue, He gave every drop of the life of the flesh. Ele deu cada gota de vida na He carne. shed blood in 7 different ways Ele derramou sangue de 7 maneiras diferentes, because He knew that human beings are supposed to know the life of the Holy Spirit. porque era suposto que os seres humanos conhecessem a vida do Espírito Santo. So He freed us Então Ele nos libertou from having to live by the life of the flesh. para que nós pudéssemos viver pela vida, pela luz da... Sorry? He freed us from having to live by the life of the flesh. Para que pudéssemos viver pelo Espírito. Yes. Yeah, He freed us from the life of the flesh. Yeah. Yeah, okay. And He gave us the ability to live by the life of the Spirit. E deu-nos a capacidade de vivermos pela vida do Espírito. Because the life of the human is not in the flesh, Porque a vida dos humanos não está na carne, it's in the Spirit of está no God. Espírito de Deus. So when the moon is a reflection of light. Então, a lua é um reflexo da vida. It's Da luz. it's a reflection. It doesn't have a light of its own. É um reflexo, não tem luz própria. So when I was King Ted, living King Ted, Então, quando eu era o rei Ted e vivia como o rei Ted, the reflection of King Ted o reflexo do rei Ted was like my culture, my personal society. era como a minha cultura, a minha sociedade. You could look at the life of Ted Podiam olhar para a vida do Ted by looking at the things that Ted did. ou olhar para as coisas que o Ted fazia. And so maybe you heard of my rock band, Talvez tenham ouvido falar da minha banda de rock. Raw Boot. Era isso que se chamava. Raw Boot. Raw Boot. That was the name of my rock band. Era o nome da minha banda de rock. And it was a testimony. It was the worship of King Ted's kingdom. E isso era a adoração do reino do rei Ted. It was the worship. Era a adoração. It was the reflection of self-seeking Ted. Era o reflexo deste Ted que buscava para si It was próprio. very fleshly, very carnal. Era algo muito carnal. But when I met King Jesus, Mas quando encontrei o rei Jesus, my day was darkness o meu dia tornou-se em trevas. because his light was now the light of my life. Porque agora a sua luz era a luz da minha vida. And I also lost the ability to live according to the flesh. E eu também perdi a capacidade de viver de acordo com a carne. I discovered that life is not in the flesh. Eu descobri que a vida não estava na carne. Life is in the Spirit of God. A vida está no Espírito de Deus. So I don't need to be a reflection of my old kingdom. Então eu não preciso ser um reflexo do meu velho reino. So my moon turned red. Então a minha lua tornou-se em sangue. So maybe you have listened to some of the prophetic reports Talvez já tenham ouvido alguns dos relatórios proféticos of the blood moons that have been in the past year. das luas de sangue que já existiram no passado. Anybody listen to that? Alguém já ouviu falar nisso? Okay, a lot of foolishness. Muita tolice. Okay? Let me explain it to you. Deixa-me eu explicar. You can find this in Scripture. Vocês podem encontrar isso nas Escrituras. Jesus went to the Pharisees Jesus foi ter com os fariseus and to the Sadducees, e com os saduceus and he said to them, e disse-lhes: "You know how to discern the weather, vocês sabem discernir os tempos, but you don't know how to tell what time it is in the kingdom?" mas não sabem dizer que tempo é no reino. He said, "You know that if at night, if the sky is red at night,
Vocês sabem dizer que se o céu estiver avermelhado à noite, it's going to be good weather tomorrow. vai haver bom tempo no dia seguinte. You know if it's red sky in the morning, Vocês sabem se tiver de manhã um céu avermelhado, a storm is coming. vem aí tempestade. I bet you even know that in Portugal. Até sabem disto aqui em Portugal. Red sky at night, O céu avermelhado à noite, sailor's delight. Sailors Delight, é o prazer dos marinheiros. Yeah, I'm sure it's true in Portugal. Certeza que é verdade aqui em Portugal. Red sky in the morning, E se tiver um céu vermelho de manhã, sailor take warning. o marinheiro deve tomar cuidado. Be careful. The Tenham weather is cuidado. going to be bad. O tempo vai estar mau. So he said, you know how to tell the weather, E ele disse, vocês sabem dizer os tempos, but you don't know how to discern the times of the kingdom. mas não sabem discernir os tempos do reino. So he said, the only sign that's going to be given to E you ele disse, o único sinal que vos será dado is the sign of Jonah. é o sinal do profeta So Jonas. what's the sign of Jonah? Qual é o sinal de Jonas? Jonah was a prophet Jonas era um profeta who went to speak God's word after trying to run from it. que falava a palavra de Deus depois de ter tentado fugir. He ran from speaking God's word. Ele fugiu de falar a He palavra de was Deus swallowed by a big fish. e foi engolido por um grande peixe. By the way, there's nothing in the Bible that says Jonah was alive in the belly of the fish. Já agora, não há nada que diga que Jonas estava vivo na barriga do peixe. It says he went down to Sheol, Diz que ele foi ao Sheol. which I believe he was dead. Eu dead, acredito dead, que ele dead. morreu, morto. He was physically dead in the belly of Fisicamente, the ele fish, estava morto na barriga do peixe. being digested by Foi fish digerido juices. pelos fluidos do peixe. But then God raised him from the dead. Mas depois Deus o ressuscitou dos mortos. So when he was spit up on the banks of Então, quando ele the foi sea, cuspido lá nas margens do mar, he looked like he had been digested by a fish. ele parecia mesmo que tinha sido digerido por um peixe. No wonder Nineveh repented when they saw him. Não admira que eles se arrependessem quando o viram. Okay? Now, Jesus, Jesus, he died for our sins. ele morreu pelos nossos pecados. And if we look at his body, E se nós olharmos para o seu corpo, he bears the marks. ele tem lá as marcas. He looks like he was in the belly of a fish. Ele parece que foi engolido por um peixe, que esteve na barriga do peixe. You want to talk about tattoos? Querem falar de tatuagens? The physical body of Jesus has tattoos. O corpo físico de Jesus tinha tatuagens. He has whip marks on his body everywhere. Ele tinha marcas chicotadas no seu corpo em todo lado. You can put your hands in the holes of his hands and of his side. Vocês podiam pôr a vossa mão nos buracos das mãos e do lado. Thomas put his hand in the hole. Tomé meteu lá a mão. Jesus is not ashamed of his tattoos Jesus não tinha vergonha das suas because tatuagens. they are marks that say, I love you. Porque são marcas que dizem, eu amo-vos. You were worth it. Vocês mereceram isto. I'm happy. I'm glad I did this. Eu estou contente, eu estou feliz por ter feito isto. These are tattoos of love. Estas são tatuagens de Your amor. name is here. O vosso nome está aqui. Now, the sign of Jonah was O sinal de Jonas foi the death of the past a morte do passado proved to be a new day of resurrection life. prova ser um novo dia de ressurreição. So he was saying to the Pharisees and to the Sadducees, Então ele dizia aos fariseus e aos saduceus, if you recognize se tu reconheceres that the kingdom of God is here, que o reino de Deus está aqui, and this is now the finish e este agora é o fim of the law and the prophets, da lei dos profetas, this is the finish este é o fim of the life of the flesh, da vida da carne. then you'll recognize that the life of the flesh has been poured out for you. Então vão reconhecer que a vida da carne foi derramada por vós. So you will recognize it's a red sky at night. Então vão reconhecer que é um céu vermelho à noite. No longer are you in the kingdom of the flesh. Não estão mais no reino da carne. But if you don't want to receive Mas tu não queres the receber kingdom of God, o reino de Deus, if you don't want to receive what I've done for you, se não queres receber o que eu fiz por ti, then you can hold on to the law and the prophets. então podes-te agarrar à lei e aos profetas, Or you can hold on to your old kingdom. podes-te agarrar ao teu velho reino,
And it will be a red sky in the morning E for vai you. ser um céu vermelho de manhã para ti. Because you're still holding on to the life of the flesh Porque ainda estás agarrado à vida da carne in a time when it's now time for the life of the Spirit. num tempo que é agora um tempo da vida no Espírito. It's not that God judges you. Não é que Deus te julgue, It's if you hold on to what has already been judged, mas te agarrares àquilo que já foi julgado, it's going to be a rough ride. vai ser uma jornada difícil. Did that translate? Se isto pode ser traduzido. So if you hold on to the old kingdom Se tu te agarrares ao velho reino, in a time of the new kingdom, no tempo do novo reino, it's going to be rough for you. vai ser difícil para ti. Bad weather for you. Vai ser mau tempo para ti. God is not bringing you bad weather. Deus não te traz tempo mau. No, there's bad weather in the kingdoms of the world. Há tempos maus nos reinos do mundo. So why do bad things happen in the world? Então por que é que acontecem coisas más no mundo? Because there's bad weather in the kingdoms of the world. Porque há tempos maus nos reinos do I'm mundo. using a metaphor, Estou a usar uma metáfora, but it includes every shaking thing. mas isto inclui tudo aquilo que estremece. So what's the answer? Então qual é a resposta? Let the sun be dark. Que o céu escureça. Let the life of the flesh go out. Don't be your own kingdom anymore. Que a vida da carne esmoreça, que não seja a tua vida mais. Now, stars, As estrelas, you're good Portuguese people. vocês são pessoas portuguesas boas, You built ships. vocês constroem navios, You sailed to Africa. vocês viajaram até a You África, sailed to South America. até a América do You Sul, went to China. foram para a You China, went to India. foram à Índia, A little small country. um país pequenino, You built boats. construía barcos And you went and explored the e world. foram explorar o mundo. And you know what you needed to do that? E sabem porque é que precisam de fazer isso? Stars were important to you. Para fazerem isso, as estrelas eram importantes They para were the vocês. map. Estavam num mapa. That's how you got there. Foi assim que vocês chegaram lá. They discerned where you were at. Discerniam onde vocês estavam. Okay, your natural kingdom O vosso reino natural needed natural stars. precisa de estrelas naturais. Okay, you were like the signs of the time, the clocks, the seasons were. Where's the North Star? Where's Era the como os star? sinais do tempo. Onde é que está a estrela do norte? Onde é que está a outra estrela? God has changed everything. Deus mudou tudo. He doesn't want us to be natural kingdoms. Ele não quer que sejamos reinos naturais. He wants us to live with the light of Christ. Ele quer que vivamos com a luz de Cristo. Which means I'm going to live by faith. Significa que eu vou viver pela fé. What's the opposite of faith? Qual é o oposto da fé? Natural sight. É natural sight? Natural É a visão sight. natural. 2 Corinthians 5:7. 2 Coríntios 5, 7. We walk by faith, not by sight. Nós andamos por fé e não por vista. The opposite of faith is not fear. O oposto da fé não é o medo. The opposite of faith is natural sight. O oposto da fé é a vista natural. The opposite of love is fear. O oposto do amor é o medo. But perfect love casts out all fear. Mas o perfeito amor expulsa todo o medo. So we have a kingdom Nós temos um reino that needs faith, que precisa de fé. not natural sight, Não de vista natural, supernatural sight não de vista sobrenatural, that works through love. que opera através do amor. So when the kingdoms of the world are shaking around you, Então, quando os reinos do mundo estremecem ao vosso redor, you're not shaken vocês não estão a estremecer because you don't live in the kingdoms of the porque world. não vivem nos reinos do mundo. You live in the kingdom of God. Vivem no reino de Deus. It's an eternal kingdom. É um reino It eterno. has no end. Não tem fim. You are in the day of the Lord. Estão nos dias do Senhor. Peter said, Pedro diz, the day of the Lord o dia do Senhor is as 1,000 years. é como 1000 anos. It's a mystery. É um mistério. Okay? What does that mean? O que é que isso significa? If we think naturally, Se pensarmos naturalmente, we say we must be in the third day because 2,000 years have passed. Now another day has come. então nós pensamos, se calhar estamos no terceiro dia, porque 2000 anos já passaram e agora é um novo dia. That's foolish thinking. Mas isso é pensar de maneira tola. Why? Porquê? God owns the cows on 1,000 hills. Diz que Deus é o dono das vacas de 1000 pastagens. That means he owns all cows. Significa que ele é o dono de todas as vacas. Do you have 1,000 hills in Portugal? Vocês têm 1000 pastagens em Portugal? I bet you do. Se calhar têm. I have 1,000 hills.
Eu tenho 1000 pastagens In Washington State, no estado de Washington. there are more than 1,000 hills. Mais até do que 1000. There are cows. Há lá vacas. We even have cows in valleys. We In have cows valleys? that live in valleys. They Nós don't até just live temos, on hills. temos vacas que moram nos vales, não moram nos montes. Does God own the cows in the valleys? E Deus também é o dono das vacas nos vales. Does he only own the cows on 1,000 hills? Ele é o dono das vacas de 1000 pastagens, de 1000 montes. But the Bible says God owns the cows on 1,000 hills, Porque a Bíblia diz que Deus é o dono de vacas de 1000 montes. which is like saying you are here and you are eating. É tal qual dizer que estás aqui, estás In a other comer. words, it's an idiom. Por outras palavras, é um It idioma. means he owns all cows. Significa que ele é o dono de todas as vacas. It says that he is God for 1,000 generations. Diz que ele é um Deus de 1000 gerações. And in case we don't understand that, E no caso de nós não entendermos the isto, previous line in that scripture says he's God forever, a linha anterior nesse versículo diz que ele é um Deus para sempre. which means 1,000 Que generations significa 1000 gerações. is a symbolism, É um símbolo, an idiom, é um idioma. meaning forever. Significa para sempre. Okay? It says that he shows mercy to thousands. Diz que ele mostra a sua misericórdia para milhares. Oh, that's too bad because there are billions of people. Isso é muito mau porque há bilhões de It pessoas. says he only shows mercy for thousands. Então ele só mostra misericórdia para milhares? It's an idiom. É um idioma. It means he shows mercy forever. Significa que ele mostra He misericórdia doesn't para show mercy sempre. and then change his mind. Ele mostra misericórdia e não muda de He ideias. shows mercy forever. Ele mostra misericórdia para sempre. So when Peter says, when things shake around you, Então quando Pedro diz quando as coisas à tua volta estremecerem, remember you're not children of the night. lembra-te que vocês não são filhos da noite. You're children of the day. São filhos do dia. And with the Lord, E com o a Senhor, day is as 1,000 years. um dia é como 1000 anos. Meaning your day never ends. Significa que o teu dia nunca acaba. The sun never sets. O sol nunca se põe. If you physically die, Se fisicamente tu morreres, it's still day. ainda é de dia. You have no end to your Não tens life. fim para a tua vida. This is the good news of the Estas são as kingdom boas of God. notícias do reino de Deus. The kingdoms of this world have an end, Os reinos deste mundo têm um fim, but the kingdom of God has no end. mas o reino de Deus não tem fim. You don't have to wait until you go to heaven. Não tens que esperar até ir para o The céu. Holy Spirit has been poured out on all flesh. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. And natural kingdoms can end. E os reinos naturais podem terminar. The societies and cultures of those natural kingdoms can be finished. As sociedades e as culturas desses reinos naturais podem terminar. The way of telling where you are and what time it is in a natural kingdom is finished. A maneira de te dizer onde é que tu estás e que tempo é que tu estás no reino natural já terminou. No longer is your life determined by this season or that season. A tua vida não é mais determinada por esta estação ou outra estação. There's one time in the kingdom of God and only Há one. um só tempo no reino de Deus e um só. The time is now. E o tempo é agora. And he saved the best wine until now. E ele guardou o melhor vinho até agora. So if you're 15 years old, Se tu tiveres 15 anos, the time is now. o tempo é If agora. you're 25, Se tiveres the 25 time is anos, still o now. tempo ainda é agora. If you're 45, Se tiveres time is 45, still o now. tempo ainda é If agora. you're 60, Se tu tiveres the time 60, is still o now. tempo ainda é agora. If you're Se 85, tiveres guess what 85, time it is? que tempo é? Now. Agora. If you're Se 99, tiveres guess 99, what time it is? adivinha que tempo é? Now. Agora. Because the kingdom of God is Porque o reino de inside Deus of está you. dentro de ti. Don't be shaken by the kingdoms of the Não world. estremeças por causa dos reinos do mundo. With the Lord, a day is as 1,000 Porque para o years. Senhor um dia é como 1000 anos. He's not like a thief in the night for Ele não é you. como um ladrão na noite para ti. You're not a child of the night anymore. Tu já não és um filho da noite. You were born again. Tu nasceste novo. You received the sign of the prophet Jonah. Tu recebeste o sinal do profeta You Jonas. accepted the resurrection life in Christ. Tu recebeste a vida da ressurreição de Cristo. The sun set on the end of your day. O sol põe-se no final do teu dia. You woke up
E tu acordas and the sky was clear. e o céu estava It limpo. wasn't a red sky for you. Não era um céu vermelho para Because ti, the red sky was at your night. porque o céu vermelho esteve na tua noite. You can see clearly now. E agora podes ver claramente. Come on, the rain is gone. I chuva can já foi see embora. clearly now. The rain is gone. This is good news. Estas são as boas notícias. So Peter was talking about what was happening right then. Então Pedro estava a falar daquilo que se passava naquela altura. Now, he also said, Ele também disse, Peter said, this is what the prophet Joel said. Pedro disse, isto foi aquilo que disse o profeta In the Joel. last days, I will pour out my spirit. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Now, turn to Joel chapter 2, verse 28. Let's see Abram what comigo em Joel Joel, said. capítulo 2 e verso 28 e vamos ver o que disse Joel. Joel 2:28. Joel And 2:28. it shall come to pass afterwards. E há de ser que depois, Does yours say last there? Afterwards, okay? That I will pour out my spirit on all flesh. derramarei o meu espírito sobre toda a carne. And then he talks about the sons and daughters prophesying. E fala dos filhos e das filhas a profetizarem. Now, words, Hebrew words, As palavras hebraicas don't have the same meaning as American English words or Portuguese words. não têm o mesmo significado das palavras em inglês ou em So when português. we hear the last of something, Quando nós ouvimos dizer o último de qualquer coisa, as an American, como americano, I hear last. eu ouço último. My mind says A minha mente that diz-me, means it's finished and there's nothing now. terminou e já não há mais nada. Okay? In the Portuguese language, Na língua portuguesa, you hear the word last tu ouves a palavra and it último, means that's it, it's finished, nothing more. significa acabou, já não há mais nada. But the Hebrew word here Mas a palavra em hebreu aqui, for last para último, implies a finish and then something beyond that end. significa último, mas alguma coisa mais vai acontecer. So that's why the prophet Joel, in most translations, Por isso é que o profeta Joel, na maioria das traduções, it doesn't say last days. não diz últimos dias, It says afterwards. diz depois disto. Now, Peter E Pedro is speaking to people who had come for Old Covenant Pentecost. fala para pessoas que vieram para o Pentecostes da Velha Aliança. So he's using the word last day that is spoken by Joel, Ele usa a palavra últimos dias, que é a palavra usada por Joel, and he's speaking it in the language to say this is the last day of the Old Covenant. e ele fala no sentido de dizer este é o último dia da Velha Aliança. And the evidence was the outpouring of the Holy E a Spirit. evidência era o derramamento do Espírito Santo. Now, on the day of Pentecost, No dia de the Pentecostes, Holy Spirit did not come on all flesh. o Espírito Santo não veio sobre toda a carne. It came on 120 people. Veio sobre 1020 pessoas. 120 pessoas. Oh, Jesus. That's not all people. Isso não é toda a gente. That's 120 people. São 120 pessoas. Which meant what happened on the day of Pentecost Significa o que aconteceu no dia de Pentecostes. was not an event that was intended to stop. Não foi um acontecimento que pretendia terminar. In other words, what happened to the 120 people O que aconteceu àquelas 120 pessoas was now a reality that could happen to anyone era agora uma realidade que podia acontecer a qualquer Everyone. pessoa, a todos, from this time forward. a partir desta altura. But it only happens Mas só acontece when you lose your old kingdom quando tu perdes o teu velho reino and you receive the kingdom of God. e tu recebes o reino de Deus. Afterwards, E depois, after the end of the old kingdom, depois do velho reino, God's Spirit comes on all flesh. o Espírito Santo vem sobre toda a carne. Now, let's talk just a moment as we conclude tonight Vamos concluir e vamos falar sobre isto agora. about last days. Sobre os últimos dias. Okay, so I'm just going to be talking and you get to say what I say. As usual. If we looked in the scripture, we would find
Se olharmos para as Escrituras, nós vamos descobrir that the term last days or latter days que o termo últimos dias ou final dos dias is mentioned about 22 times in Scripture. é mencionado 22 vezes nas Escrituras. That could vary based on our language translation. Isso pode variar consoante a tradução. And every time that the term last or latter days is mentioned, E sempre que aparece este termo últimos dias, sempre que é mencionado, it refers to the nation of Israel, refere-se à nação de Israel, particularly the nation of Israel being under the administration of law and prophets. em especial a nação de Israel estar a ser administrada sob a lei e os profetas. If we can find the very first place in Scripture Se conseguirmos ver qual é a primeira vez nas that the Escrituras term last days is que used, o termo últimos dias é usado, it sets precedents for last days. estabelece precedentes para os últimos dias. So let's look at Genesis 49. Então vamos ver em Gênesis 49. In Genesis 49, Gênesis 49, we find the patriarch Israel, nós encontramos o patriarca Israel and he is releasing a blessing to his sons. e ele está a libertar bênção sobre os seus So filhos. in verse 1, No versículo 1, Israel is known as Jacob, Israel, conhecido como Jacó, and he called his sons, ele chama os seus filhos and he said, "Gather together that I may tell you what will befall you in the last days." diz: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. So he's talking to the 12 tribes of Israel, Está a falar com as 12 tribos de Israel. and he's telling them E what está-lhes will a happen to dizer them in the last days. o que lhes vai acontecer nos derradeiros dias. The last days of what? Os derradeiros dias do quê? The last days of the kingdom of Israel. Os derradeiros dias do reino de Israel. So he's speaking to Israel, the nation, his children. Ele está a falar para Israel, a nação, os And he seus says, filhos. this is what's going to happen to you. Isto é o que vos vai acontecer. Now I'm just going to just pull out a couple of them and show you. Eu só vou aqui pegar em alguns e dizer-vos. He said to Reuben, he said that Reuben would be unstable as water. Por exemplo, diz aqui sobre Ruben que ele é inconstante como a He água. said he would not excel. Ele diz que não vai ser o mais excelente. And history proves E a história prova that Reuben did not get a great inheritance. que Ruben não teve uma grande herança. He was among the tribes that were led into dispersion of Assyria, Ele ficou entre as tribos que foram dispersas pela Assíria. never to be known as a tribe again. Nunca foram conhecidos como tribo, So nunca the mais. finish of the tribe Então o fim desta tribo of Reuben de Ruben ended up being unstable like water. It just ran out and acabou was por gone. ser inconstante como a água. He spoke over Simeon and Levi. Ele fala de Simeão e Levi. He said that they would be divided and scattered. Diz que eles iriam ser divididos e espalhados. He said that they would they'd be divided and scattered. Eles iriam ser divididos e espalhados. Okay, these tribes, they gradually dwindled in number E estas tribos foram diminuindo em número and they became insignificant. e tornaram-se insignificantes. Okay, he also spoke over them. He said that Levi Por exemplo, ele fala de Levi, would be an instrument of cruelty. seria um instrumento de crueldade. Now, the priesthood of the law were the priesthood of the law were the Levites. Os sacerdotes daqui da lei eram os levitas. And they became the persecutors of those of grace. E eles tornaram-se os perseguidores daqueles da graça. The last days of Levi Os últimos dias de Levi would be that of rejecting Christ and Seria aquele- instigating the persecution of the church. seriam eles que iriam rejeitar Cristo e fazer a perseguição da igreja. So Levi Então Levi ended up being the instrument of cruelty acabou por ser um instrumento de violência that rejected que Christ rejeitou Cristo and initiated persecution to the body of Christ. e iniciou a perseguição ao corpo de Cristo. Judah's blessing Judá, a bênção de Judá, was that Judah would become Jesus. é que Judá se iria tornar em Jesus. And so Jesus came from the tribe of Judah. Então Jesus veio da tribo de Judá. This was the last days of Judah. Estes eram os últimos dias de Judá. The natural kingdom of Judah died, O reino natural de Judá morreu and the kingdom of God was revealed through Jesus, e o reino sobrenatural de Deus foi revelado the por Lion Jesus, of the tribe of Judah. o leão da tribo de Judá. And it said that Zebulun would be a haven of the sea.
Diz que Zebulon seria como um porto de navios. The sea is a symbol of the world, E o mar é um símbolo do mundo, as in the nations of the world. das nações do mundo. Much of Christ's ministry was performed in the land of Zebulun. Muito do ministério de Jesus foi feito na tribo de Zebulon, no And território he de Zebulon. proclaimed a message of life E ele proclamou a mensagem de vida and healing to the world in the last days of Zebulun. e de cura para o seu povo na terra de Zebulon. Okay, I'm just going to skip over a couple, go to a couple of good ones. E eu vou falhar aqui alguns dos bons. I like this one, Asher. Aser. He said to Asher, Aser he said that Asher would behold royal dainties. diz que dará delícias reais. So the last day of Asher would behold royal dainties. Então, os últimos dias de Aser seria dar delícias reais. When Verso 1. Jesus was a baby, Quando Jesus era um bebê, there was a very old woman in the temple. havia uma mulher muito velhinha no templo. Her name was Anna. O nome dela era Ana. She was a prophetess. Ela era uma profetisa. And she had been a widow. She was 80-some years old. Ela tinha 87 anos e era viúva. She fasted and prayed in the temple. Ela jejuava e orava no templo. And before she died, E antes de ela morrer, she held Jesus in her hands. ela segurou Jesus nas suas mãos. She held the King of Kings, Ela segurou o Rei The dos Lord of Reis, Lords. o Senhor dos Senhores, the life of eternity. a vida da eternidade. And the tribe of Asher E a tribo de beheld Aser royal dainties. segurou nas delícias reais. He said to Benjamin, Diz da tribo de Benjamim. this is the last days of Benjamin. Estes são os últimos dias da tribo de Benjamim. Benjamin will be a ravenous wolf. Benjamim será como um lobo. Ai. He will devour the prey. Ele vai devorar Said a he will sua be a presa. ravenous wolf. In the morning he will devour the prey. É um lobo que despedaça pela manhã e comerá a presa. But at night he will divide the spoil. E à tarde repartirá o despojo. Saul of Tarsus Saulo de Tarso was a Benjamite. era da tribo de Benjamim. In the kingdom of Saul of E Tarsus, no reino do Saulo de Tarso, he was a ravenous wolf. ele era um lobo que He despedaçava. persecuted the church. Ele perseguia a igreja. That was in the morning. Isso era de manhã. But then Saul died, Mas depois Paulo morreu. and he was born again as Paul, E the ele nasceu apostle. de novo como Paulo o apóstolo. And he divided the spoil. E ele repartiu He o turned despojo. many to righteousness. Ele levou muitos He à was a justiça. light unto the Ele Gentiles. foi a luz para os gentios. So this is the first mention of last days. Então, esta é a primeira menção dos últimos dias. The last days was all of the tribes of Israel Os últimos dias foram da tribo de Israel, ended either before Christ que terminaram antes de Cristo or they ended in Christ. ou terminaram com Cristo. And these were the last days E estes eram os últimos of the dias sons of Israel. dos filhos de Israel. Wasn't the last days of the cosmos. Não foram o último dia do cosmos, It was the last days of the natural kingdoms foram os últimos dias dos of reinos these tribes naturais of Israel. destas tribos de Israel. Okay? When in the New Testament, No Novo Testamento. well, just go with one more scripture here. Just go to Vamos só ler mais uma- Isaiah chapter Vamos ver 2. mais uma escritura, Isaías capítulo 2. The latter days, or the last days of Israel, the nation, Os últimos dias, ou os dias derradeiros de Israel como nação, are the beginning of the eternal day of the Lord. é o início do dia do Senhor. So in Isaiah 2, verse 1, Isaías 2, versículo 1. the word of Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. It shall come to pass in the latter days, Acontecerá nos últimos dias, or the last days, nos últimos dias, that the mountain of the Lord's house que o monte da casa do Senhor shall be established on the top of the mountain, se firmará no cume dos montes, shall be exalted above the hills, será exaltado por cima dos outeiros, and all nations shall flow into it. e todas as nações concorrerão a ele. Many people shall come and say, Virão muitos povos e dirão: oh, come, let us Vindo. go to the mountain of the Lord, subamos ao monte do Senhor, to the house of the God of Jacob. à casa do Deus de Jacó. He will teach us his ways. Ele vai nos ensinar os seus caminhos, We shall walk in his paths. andaremos nas suas veredas, For out of Zion Porque shall de go forth Sião the law sairá a lei and the word of the Lord from e a Jerusalem. palavra do Senhor de Jerusalém.
I'm experiencing that. Eu já experimentei Are isto. you experiencing E that? vocês já experimentaram isto? Have you discovered that there's a mountain filling the earth? Já descobriram que há uma montanha que enche o mundo? Do you believe that he who began a good work in you is faithful to complete it? Vocês acreditam que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para a terminar? Has he been growing in your life? Será que ele está a crescer na tua vida? If you believe it's true for a little portion like you, Se tu acreditas que é verdade para uma porçãozinha como tu, if you are pure gold se tu és puro ouro and you are the size of a coin, e tu és um dos lados da moeda, and we have if this whole stage is made of gold, e se todo este palco fosse feito de ouro, and it's pure gold, puro ouro, and we take a sample of the little coin called me. E nós temos aqui um exemplo de uma moedinha que sou eu. I'm using a metaphor. Isto é uma metáfora. If this little coin is me, Se esta moedinha sou it's eu, pure gold, é puro ouro, and that whole stage is pure gold. e todo este palco é puro ouro, If I take a sample of the se stage, eu tirar um exemplozinho lá, uma amostra sample do of the palco, coin, e uma amostra da I moeda, send it to the laboratory, e levar ao laboratório, and they do a test. e eles fazem um teste. The result is going to be exactly the same for both. E o resultado vai ser exatamente o mesmo para ambos. The test result is not going to say, this is little gold, O resultado do teste não vai dizer este é um ourozinho this is big gold. e este é um ourozão. It's going to say, this is gold, Ele vai dizer isto é ouro this is gold. e este é ouro. So whatever you believe to be true in your life Então aquilo que tu acreditas ser verdade na tua vida has to be true for the kingdom of God in the world. tem que ser verdade para o reino de Deus no If you mundo. believe he began a good work in you, Se tu acreditas que aquele que começou a boa obra em ti and the mountain of God is growing in your e life, que o monte do Senhor está a crescer na tua vida, then you have to also believe então também tens que that he acreditar began a good work in the world, que aquele que começou a boa obra no mundo and that a mountain is filling the earth. e que uma montanha está a encher o mundo, a terra. Antichrist is not more powerful than Christ. O anticristo não é mais poderoso do que o Cristo. Death is not more powerful A than morte life. não é mais poderosa do que a Darkness vida. is not more powerful As than trevas light. não são mais poderosas do que a luz. Sickness is not more powerful than A health. doença não é mais poderosa que a saúde. Because the kingdom of God Porque o reino de Deus is increasing in the earth, está crescendo na terra. and the kingdom of God E o reino de Deus is the mountain that's filling the earth. é um monte que está enchendo a The terra. earth will be covered with the knowledge A of the terra glory será of God coberta com o conhecimento da glória do Senhor, as the waters presently cover the sea. como as águas cobrem o mar. We'll pick up there tomorrow night. E amanhã vamos pegar por aí. So, Holy Spirit, Espírito Santo, help us catch something in our hearts, ajuda-nos a apanhar alguma coisa nos nossos corações. but most of all, Mas mais que tudo, let us know the simplicity of the truth. que possamos entender a simplicidade da I'm verdade. glad my day is finished. Eu estou alegre porque o meu dia acabou. I'm glad I do not live by natural sight or natural light Estou anymore. alegre porque já não vivo pela vista natural ou pelo dia natural. It does not matter what is going on in the kingdoms around me, Não importa aquilo que está acontecendo nos reinos ao meu lado, because he who is in me porque aquele que está em is mim greater than he who is in the world. é maior do que aquele que está no mundo. And I walk by faith. E eu ando pela fé, An intimate relationship with you, God, as Em my rela- daddy. em relacionamento íntimo You contigo, Deus, speak como meu to my Pai, heart. que fala ao meu coração. And I believe you. E eu acredito em Ti. And I walk by faith. E eu ando por fé. I thank you that I do not live by the life of the flesh. Eu te agradeço porque não vivo pela luz da carne. My desires are changing. Pela vida da carne, os meus desejos estão a mudar. You're changing my Tu heart, estás a mudar o meu coração. changing my mind. Estás a mudar a minha mente. I no longer live for me. Eu não vivo mais para I mim. live for you. Eu vivo para ti. I live for your children. Eu vivo para os teus filhos. I live for the future Eu children. vivo para os futuros It's filhos. in my thinking. Está no meu It's in pensamento. the way I do things. Está na maneira que eu faço as coisas. Thank you, God. Obrigado, Deus, I am no longer bound to or limited by signs and times. que eu já não estou limitado nem preso a sinais e a tempos. I don't have to be afraid of getting old. Eu não tenho que ter medo de ficar velho. I don't have to live for this feast or that celebration. Eu não tenho que estar feliz por esta festa ou aquela celebração. I do not live for Sunday. Eu não vivo para o domingo.
I live for the Son of God every day. Eu vivo para o Filho de Deus a cada dia. And you are the one that tells me what time it is. E tu és aquele que me diz em que tempo estamos. Thank you that the kingdom of God is in me. Obrigado porque o reino de Deus It's está em mim. righteousness, peace, and joy A of the Holy justiça, Spirit. paz, alegria no Espírito Santo. And of this I know E disto eu sei, there is no end. não há fim. So though there was a last, Então, apesar de haver um it último, ended with an afterwards. terminou com um depois And the disto. Holy Spirit E o Espírito Santo reigns in my life. traz isso à minha vida. Amen. Amém.